capítulo 8. Livro do profeta Daniel, capítulo 8. A partir do versículo 18. Daniel 8, versículo 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Falava ele comigo, quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Amém. Falar que o país e o mundo estão vivendo uma situação difícil é chover no molhado, todo mundo sabe disso e todos nós estamos vivendo esta realidade. Falar que a igreja está se afastando dos princípios da verdade bíblica também é outra verdade que é constatada no nosso viver diário. Mas quando nós olhamos para estes acontecimentos, para esta situação do mundo, através da Bíblia, através da revelação de Deus, nós passamos a compreender um pouco melhor o que está acontecendo e o que poderá acontecer. Podemos especular, as pessoas especulam, uns ficam temerosos, outros ficam sem saber para onde ir, sem ter direção, mas a palavra de Deus, a revelação bíblica, ela sempre nos dá uma direção correta. Porque o nosso Deus, o Deus que revelou-se através desta palavra, é o Senhor da história. Ele está conduzindo todas as coisas. E como é que está essa situação? Na Bíblia, é chamado o estudo destas últimas coisas, é chamada de escatologia. É uma doutrina bíblica, é uma parte da teologia que estuda estes últimos acontecimentos que estão previstos sobre o nosso mundo. E, apesar de muitos conflitos e alguns erros bem grosseiros na condução desta teologia e dessa doutrina, a verdade bíblica, ela sempre se estabelece por si mesma. E nesse texto que nós lemos, nós vemos o profeta Daniel,
servindo ao rei estrangeiro, a um reino estrangeiro. Aqui no versículo 20 fala dos reis da Média. Depois no capítulo 9, no versículo 1, vai falar Dario, filho da linhagem dos Medos. Furate e Rose são descendentes dos Medos, do povo da Média, povo antigo naquela região. Eles são os descendentes dos Medos. Mas Daniel está ali, e ele, como profeta de Deus, recebe algumas visões, algumas revelações de Deus, e uma delas, quando ele vê 4 animais, ele fica sem saber a explicação, especialmente sobre o 4º animal, que era um monstro pavoroso, que ele não conseguia descrever com a sua linguagem e com a sua experiência de vida e com os elementos que ele tinha na época, porque era algo realmente grandioso. Você imagina bem ter uma visão há 2.400 anos atrás de algo que acontece no nosso tempo. Você teria muita dificuldade de entender uma visão daqui a 2.400 anos. E ele então procura o entendimento. E a palavra então nos diz que o anjo vem e ele cai, desmaia por causa dessas revelações, e o anjo começa a explicar para ele. E fala aqui então dos reis da Média, da Pérsia, do rei da Grécia. É interessante, irmãos, que a história volta para estes lugares. Média, Pérsia, Síria, Iraque, onde estão acontecendo esses conflitos. A Grécia no centro do noticiário mundial, por causa da sua situação econômica. Não é por acaso. Não é por acaso. Estão citados aqui na Bíblia. E estão no centro dos acontecimentos dos nossos dias. E Daniel, então, é orientado. E aqui, uma parte dessa profecia se refere a Antíoco Epífanes, que invadiu Israel por volta do ano 70 a.C., e causou uma devastação ali naquele país. E ele é um tipo do anticristo, de alguém que ataca o povo de Deus, que ataca a igreja do Senhor. E ele causou grande destruição, e ele é um tipo. Essa profecia se refere em parte a ele, mas em parte também a esses dias finais, como diz a palavra. Ele se torna um tipo do anticristo. E o que nos chama a atenção aqui no versículo 23, diz assim: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á o rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Essa expressão, essa frase, quando os prevaricadores acabarem, ela não dá um sentido muito exato daquilo que a palavra quer dizer. Prevaricar é alguém que exerce algum cargo de importância, mas não cumpre com os deveres desse cargo. Por negligência, por má fé, ou por interesse pessoal, ele deixa de fazer aquilo que deveria fazer. Mas o sentido aqui, em diversas traduções bíblicas, melhora um pouco o nosso entendimento. E poderíamos ler desta maneira: quando a degeneração humana houver alcançado o clímax, levantar-se-á um rei de feroz catadura. Quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, vai se levantar um rei especialista em intrigas. Quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, vai se levantar um rei. E quando a lei e a moral já não forem mais respeitados, se levantará um rei de feroz catadura, intriga e mentiras. Tremenda palavra de Deus. Quando a lei e a moral já não forem mais respeitados. E o que nós estamos vendo nos nossos dias, meus irmãos, é um cumprimento fiel dessa palavra.
a lei, a moral, os bons costumes, os bons princípios, estão realmente negligenciados, estão sendo desrespeitados de maneira clara, evidente, quando se tomam decisões que são contrárias àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra ao longo dos milênios. E quando as pessoas se acostumam com isso, e essas coisas vão tomando conta das nossas vidas, e a gente não vai percebendo, as coisas são sutis. E o que está dizendo aqui, que esse rei de feliz catadura, nós estamos no horizonte do nosso mundo, vendo o surgimento de um Estado totalitário, anticristão, que vai se levantar sobre toda a face da terra. Se você tiver um pouco de discernimento, conhecimento bíblico, entender o que está acontecendo, você vai ver isso acontecendo diante dos seus olhos. Um Estado totalitário, anticristão. E esse totalitarismo vai aos poucos tomando conta das nossas vidas. Você está vendo que a sua vida está sendo regulada nos mínimos detalhes. Esses dias eu estava vendo uma notícia, não sabia disso, peguei porque agora está proibido colocar sal nas mesas dos restaurantes. Porque você vai ter que comer a quantidade de sal que alguém determinar que você tem que comer. Mínimos detalhes, pequeno, por quê? Porque é bom para a sua saúde. E assim outras coisas estão acontecendo. Mas nisso tudo você vai vendo a mão totalitária tomando conta, regulando a sua vida. Agora, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, quase que obrigatório, regulando a sua vida, regulando que você não pode ser contra. Vem agora essa ideologia de gênero, onde os pais não podem mais ensinar os seus filhos. Eles são homem, o menino é homem e a menina é mulher. E isso vai ser lei, vai ser ensinado nas escolas. As coisas estão acontecendo, meus irmãos. As coisas estão acontecendo, abra o seu olho. Desperte para isso. Acorde do seu sono. Porque nós não estamos brincando, falando de coisas sem sentido, mas falando de uma realidade que está acontecendo diante dos nossos olhos e nós estamos achando que está tudo muito bom, achando que o mundo está uma maravilha, que importa é ficar nesse mundo e se dar bem. E quantas igrejas cheias aí de pessoas que estão em busca de prosperidade, de saúde, de riqueza, se esquecendo dessas coisas que estão determinadas sobre a terra, e quando vierem, como será? Porque muitos vão apoiar, inclusive evangélicos, crentes, cristãos, vão apoiar o aparecimento deste homem, que a Bíblia chama o homem da iniquidade. Diz que ele que grande é o seu poder, mas não por sua própria força, porque é a força do diabo, Satanás, que estará movendo este homem, esse império mundial. E essas leis que estão sendo passadas vêm do inferno, diretamente do inferno. Porque a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. E eles estão querendo acabar com essa diferença clara, evidente. Vem do inferno. E nós, como igreja, como estamos? Nós não vamos reagir como reage o mundo. Mas nós precisamos acordar para essa realidade que está acontecendo. As coisas estão caminhando muito rapidamente. Essa passagem, no capítulo 9, aí, se você quiser ler, no versículo 27, diz o seguinte, sobre esse homem da iniquidade: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Eu quero chamar a atenção sobre essa frase. Sobre a asa das abominações virá
o assolador, sobre a asa das abominações. Isso quer dizer que virá rapidamente, voando, velozmente, sobre as asas da abominação. A abominação é aquilo que é contrário à lei de Deus, à palavra de Deus, à revelação de Deus, aquilo que afronta a santidade de Deus, isso é abominação. E sobre a asa dessas abominações é que surgirá este homem da iniquidade. Se você ler em 2 Tessalonicenses capítulo 2, as palavras de Paulo são quase iguais a estas. São repetidas quase que literalmente. Paulo diz que o homem da iniquidade virá da apostasia da igreja. E se você acha que a igreja não está se apostatando, você está muito enganado. Virá da apostasia da igreja. E virá com esse poder, que não é dele, mas um poder que vem do inferno. E ele vai então atacar o povo de Deus. Diz o texto no versículo 25, fará prosperar o engano, a mentira. No capítulo 8, ainda no versículo 12, diz que ele vai deitar por terra a verdade. Hoje já não existe verdade. Já não existe pessoas que estão vivendo em pecado, em erro. Existem pessoas que pensam diferente. E não pessoas que estão erradas. Pessoas que estão num caminho de morte. Não existe. Existem pessoas que pensam diferente. Mas eles podem estar igualmente certos. Isso está determinado sobre o nosso mundo. Fará prosperar o engano. E aqueles que vivem despreocupadamente serão apanhados de surpresa. Por isso, irmãos, a palavra de hoje é uma palavra de alerta. Diante de tudo que você está vendo acontecer, não seja inocente. Não se deixe levar pelas aparências. Se você crê num Deus soberano, se você crê na revelação bíblica, você tem elementos nas suas mãos para não viver despreocupadamente, pensando apenas nas coisas deste mundo, porque as coisas vão passar e vão passar rapidamente. E só para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil nós não temos muitas estatísticas, mas nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, um tempinho curto, 27% apenas das pessoas eram favoráveis ao casamento homossexual. Hoje, mais de 66% são favoráveis. Em 20 anos. Mudou-se a mentalidade. Por isso que a Bíblia fala na asa da abominação. De maneira veloz, as coisas estão mudando. Mudando rapidamente, velozmente. E como nós ficamos nisso tudo, irmãos? Daniel ficou apavorado com essas visões. Daniel ficou sem saber o que fazer. Ele diz, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Nós hoje temos 2000 anos de história do cristianismo. Temos cerca de 2.400 anos da profecia de Daniel. Nós estamos vivendo a realidade daquilo que ele profetizou. Vejam a palavra de Deus, a verdade da palavra. O que fazer, irmãos? O versículo 26 diz, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, eu gosto dessa palavra. Tu, porém, a situação é essa. As coisas estão caminhando desta maneira. Mas você, cristão, crente em Jesus Cristo, você deve fazer algumas coisas e agir de algumas maneiras. Tu, porém, é um eleito de Deus. Tu, porém, diz o texto, preserva a visão. O que é isso? É guardar aquela visão,
aquela revelação que ele tinha recebido. E podemos trazer isso para a nossa existência. Que nesses dias de grande conflito, onde essa palavra de Deus se cumpre, nós precisamos nos agarrar à palavra, à revelação de Deus mais do que nunca. Porque a autoridade da Bíblia está sendo contestada. A Bíblia diz uma coisa, mas a pessoa chega e diz, mas eu sinto diferente. A Bíblia diz que isso é pecado, mas Deus é amor e eu posso viver do jeito que eu quero. Uma das grandes disputas dos nossos dias é preservar a autoridade da palavra. A palavra, a Bíblia é a revelação de Deus, não é um livro qualquer. Esse livro está aqui, nós estamos dizendo, uma profecia de 2.400 anos cumprindo diante dos nossos olhos. O que prova isso? Que veio de Deus. E a grande luta da igreja nesses dias é preservar a autoridade dessa palavra, porque querem negar que aquilo que está revelado aqui é a verdade. Querem transformar a palavra de Deus em mero escrito de homem. Querem olhar a palavra de Deus à luz dos acontecimentos, quando nós devemos olhar os acontecimentos à luz da palavra de Deus. É ela que nos dá a direção. Por isso a palavra de Deus precisa ser preservada. Não podemos abrir mão de nada. E essa é a luta que você tem, você vai ter em todos os lugares onde você estiver. Você ainda crê na Bíblia? Aquele livro está velho. Aquele livro está ultrapassado. Aquele livro é homofóbico. Aquele livro é isso, é aquilo. E você vai ter que dizer, aquele livro é a revelação de um Deus vivo, de um Deus que veio a este mundo. E você vai poder provar por aquilo que tem acontecido, a realidade desta revelação, a fidelidade dessa revelação. Mas nós, como igreja, muitas vezes nessa apostasia, cada vez mais nos afastamos da realidade da palavra, da fidelidade a esta palavra. E nós mesmos vamos nos tornando negligentes. Não lemos essa palavra, não meditamos, não buscamos nela força para a nossa vida, não estudamos a palavra. Deixamos de estar na igreja para ouvir esta palavra. E continuamos vivendo despreocupadamente, até que as coisas nos peguem de surpresa, porque um crente nunca será apanhado de surpresa, porque ele conhece a Bíblia, a revelação de Deus. Preserva a palavra. Nestes dias, busque na palavra de Deus a força para a sua vida, a direção para o seu caminhar, e creia que esta palavra vai se cumprir. Jesus disse que os céus e a terra, que nós achamos que são imutáveis, que são a nossa segurança, passarão, mas a minha palavra permanece eternamente. É a palavra de Jesus, os céus e a terra, que agora nós vemos, vão passar com estrepitoso estrondo, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa certeza. Preserva a visão, preserva a palavra. É o que nos diz. Uma segunda coisa aqui que nos mostra como nós devemos nos comportar nestes dias. Daniel disse que ele se enfraqueceu e estive enfermo alguns dias. Daniel era um homem forte, era um homem corajoso, era um homem que havia enfrentado muitas lutas, mas a revelação de Deus foi tão forte, tão grandiosa, tão difícil de entender, que ele adoeceu, que ele sentiu o seu corpo fragilizado diante da enormidade daquilo que ele viu. Nós não conseguimos entender, mas se ele ficou assim, não seria para nós também, nesse momento, pararmos um pouquinho e pensar, olha, o que vem por aí?
E eu quero dizer aqui que nós precisamos, que essa palavra diz que nós precisamos nesse momento agora, usando esse acontecimento de Daniel, é de quebrantamento diante de Deus, de um coração quebrantado diante de Deus. Precisamos nesses dias de nos arrependermos, como igreja, como povo de Deus, e nos voltarmos para a dependência do Senhor, quebrantamento. O capítulo 9 de Daniel é uma oração que ele faz confessando o pecado do seu povo. E ele diz no versículo 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, que é os de perto, que é os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões, que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. É um tempo de quebrantamento, é um tempo de humilhação diante do Senhor. Dizer, Senhor, perdoa-nos pela nossa negligência, pela maneira como estamos vivendo o nosso cristianismo. Perdoa-nos porque estamos despreocupados, porque estamos apegados a este mundo, porque não estamos olhando para a tua volta, mas estamos olhando apenas para as nossas circunstâncias, porque queremos mais e mais deste mundo e estamos pensando pouco na eternidade, no reino que virá. A maioria hoje está querendo criar o seu próprio reino, o seu próprio mundo, as suas próprias coisas. Mas, como disse, as coisas passarão com estrepitoso estrondo. E o que temos, para quem será? É tempo de arrependimento. No final dessa oração, aí no capítulo 9, no versículo 19, Daniel diz, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Precisamos fazer essa oração. Precisamos buscar do Senhor o perdão, o arrependimento e novas forças para viver para a glória do nosso Deus. Perdoa-nos, Senhor. Nós temos pecado contra o Senhor, temos sido negligentes na nossa vida cristã, temos deixado de aplicar no reino do Senhor os recursos que o Senhor nos dá, temos retido aquilo que não nos pertence e pertence ao Senhor, porque nós estamos apegados a este mundo, quando nós deveríamos estar dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus. Precisamos pedir perdão a Deus, nos quebrantarmos, como Daniel, sentir toda a nossa enfermidade espiritual que estamos vivendo. Precisamos nos apegar à palavra, precisamos nos quebrantar diante do Senhor, reconhecendo que nosso cristianismo é um cristianismo muito distante da realidade que o Senhor exige de nós. Mas uma terceira coisa que nós vemos nesse texto, Daniel diz que depois da sua enfermidade, então me levantei e tratei dos negócios do rei, aleluia. Ele não ficou prostrado diante dessa situação, mesmo não entendendo a sua situação, a visão que ele via, mesmo diante das circunstâncias difíceis, ele diz, eu me levantei e cuidei dos negócios do rei. E nós hoje temos o privilégio
de diante dessa situação caótica deste mundo, de servirmos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, aquele que reina sobre todo este mundo. Aparentemente, não. Mas, quando você olha a realidade, Ele está reinando. E nós somos chamados a servir este Rei. Nós somos chamados a nos levantarmos para proclamarmos a palavra de Deus, a salvação que há em Cristo Jesus. Somos chamados a não nos deixarmos abater num canto e ficarmos chorando, resmungando, reclamando das leis contrárias. Vamos cuidar dos negócios do nosso Rei. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama. E o Senhor nos dá esse privilégio de sermos instrumento deles neste mundo, nesse tempo de angústia, de desespero, para proclamarmos: o Senhor vem. O Senhor vem com poder e glória. O Senhor vem para julgar os vivos e os mortos. O Senhor vem para trazer novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Essa é a mensagem que temos que proclamar e não ficarmos resmungando, reclamando, porque essas coisas estão determinadas. Esse rei vai surgir, esse governante mundial vai surgir, vai perseguir o povo de Deus. Mas se esse povo se apegar à palavra, à revelação de Deus, às promessas do Senhor, se esse povo se quebrantar na presença do Senhor e se levantar para tratar dos negócios do rei, esse povo receberá a coroa da vida. Nada poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, cantamos aqui há pouco. Vamos ser tomados por esse poder e testemunharmos. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, diz o Senhor. Ser fiel até diante desta possibilidade. Não negue o Senhor Jesus. Não negue a sua fé. Mas levante-se nestes dias e enfrente toda essa situação, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele quem nos conduz em vitória. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Não há poder nesse mundo que possa nos separar do amor de Deus. Não precisamos temer nada. O que o homem pode fazer conosco, o máximo, é tirar a nossa vida. Mas a nossa vida pertence ao Senhor, ressurreto, aquele que venceu a morte. E nós somos, e o Senhor Jesus disse que Ele vai nos ressuscitar no último dia. Que poderá nos deter, irmãos? O que poderá nos deter nestes dias? Não vamos enfrentar essa situação com as mesmas armas do mundo. Não vamos enfrentar essa situação com os poderes deste mundo, porque Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para salvar e libertar o cativo, porque o poder do Evangelho liberta o cativo e o oprimido. Somos chamados para esse tempo, irmãos. Quantas gerações já vieram antes de nós? Não sabemos quantas virão depois. Mas nós somos a geração desse tempo, que estamos assistindo tudo isso acontecer. E o Senhor nos diz, quando vocês começarem a ver essas coisas acontecerem, o que é que nós devemos fazer? Levantar as nossas cabeças e exultar. E nos alegrarmos, porque a nossa redenção se aproxima. Glória a Deus. Esse é um tempo de olharmos para o nosso Deus, não para essas circunstâncias do mundo, mas olharmos para aquele que é vencedor. Erguermos os nossos olhos. O Senhor Jesus disse isso. Ao começarem estas coisas a acontecerem, e eu não sei se já estão começando, eu acho que já estão mais do que no meio, do jeito que a coisa está indo. Tão rápido que está indo. Já devemos estar muito, muito olhando para os céus, esperando a redenção, exultando, porque a palavra de Deus se cumpre. Esta palavra que nós devemos nos apegar a ela, porque ela se cumpre, literalmente, nos nossos dias e na nossa frente.
tempo de nos levantarmos, irmão. Cuidarmos dos negócios do rei com muito mais carinho e cuidado do que nós cuidamos dos nossos negócios. Os nossos negócios são passageiros. A nossa vida é passageira, mas o reino de Deus é eterno. Se nós pertencemos a este reino, nós seremos mais do que vencedores. Eis aí a palavra de Deus diante de nós, irmãos. É claro que nós estamos dando aqui uma visão bem superficial de tudo aquilo que a palavra de Deus tem nos revelado a respeito dessas coisas. Mas eu creio que isso que nós falamos aqui nessa noite é suficiente para que você se desperte, para que você acorde do seu sono, para que você se ligue. Porque diz a palavra, quando a lei e a moral já não forem mais respeitadas, surgirá um rei, levantar-se-á um rei de feroz catadura, de semblante duro, mas especialista em intrigas, conversa boa, engano. Ele vai ser especialista, ele vai se levantar quando a degeneração humana houver alcançado o seu clímax. E eu me pergunto, o que falta para a degeneração humana chegar ao seu clímax? O que falta? O que falta? É um tempo de alerta. É um tempo de você se despertar. É um tempo de você ouvir a voz do Senhor. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ouça o que diz a palavra. Ouça o que a palavra de Deus diz ao seu coração nesta noite. E se prepare e se coloque diante do Senhor. Apegue-se à palavra. A revelação bíblica está acima de todas as coisas. Quebrante-se diante do Senhor. Humilhe-se diante do Senhor. Peça perdão. E levante-se para servir ao Rei. Levante-se para caminhar em triunfo. Levante-se para cuidar dos negócios do Rei Jesus, que em breve voltará e dará a todos aqueles que forem fiéis a coroa da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, que Deus nos caminhe desta maneira, em nome de Jesus. Amém.